Muito obrigado. Nós agradecemos também pela fala referente ao Copeg, e unindo essas forças nós temos que somar e multiplicar para o reino de Deus, não é? O Senhor, Ele quer te abençoar, mas precisamos ser também bênção, não é? Na vida de muitas pessoas. Então fica aí também o nosso agradecimento ao Bruno por reconhecer, mas nós estamos aí juntos, não é? Porque essa é a vontade de Deus. E que a vontade de Deus seja soberana sobre a nossa vontade, no nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos estar ministrando a palavra de Deus nesta hora. Continuemos aqui no estúdio. Quero convidar a você que está conosco nesta noite, não é? A estarmos refletindo na palavra de Deus. E algo que o Senhor colocou no meu coração assim que chegou no estúdio é que eu devo falar da situação atual do nosso município, do nosso estado, da nossa nação e até mesmo do planeta Terra. E está escrito em Apocalipse capítulo 12, verso 12. Iremos meditar somente nesse versículo, onde diz assim no verso 12: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu quero trazer nesta noite como reflexão o que está acontecendo nesses últimos dias. E como nós falamos nessa entrevista, né, que a droga tem sido algo assim destruidor nos últimos dias. Hoje nós podemos observar que a maioria, né, da reportagem, jornais, telejornais, notícias, todas são voltadas para a área de droga. Porque o usuário, às vezes, em estar se doando às drogas, ele perde a referência, como o Bruno falou. Deixa de trabalhar, deixa de ser acreditado pelos seus familiares, passa a ser uma pessoa que vive no mundo de uma mentira, e como ele não encontra mais recurso para garantir o seu vício, sustentar o seu vício, a sua dependência, ele passa a fazer pequenos furtos, vem a mentira, tira de dentro da sua casa, às vezes até mata para ser sustentado pela droga. E aí vem o tráfico, alguns se degladiando, toma conta de um lado, toma conta de outro. Então nós precisamos de Jesus. Porque a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está lá escrito em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Então nós precisamos entender que nesses últimos dias há muita tristeza, há muita guerra, tanto na terra quanto no mar. Por quê? Porque aqui a palavra de Deus nos revela que o inimigo, o diabo, o inimigo número 1 de nossas vidas, aquele que se rebelou contra o Criador. Quando ele se rebelou, a Bíblia fala que 1/3 dos anjos se rebelaram juntamente com ele. E deixaram de ser anjos, passaram a ser anjos caídos ou demônios. Então, aqui está falando que esse diabo, juntamente com os seus demônios, com os seus subalternos, seus subordinados, desceu até este mundo, sabendo que pouco tempo lhe resta, com muita ira. Eu preciso entender que o inimigo sabe que ele é derrotado, mas ele não desiste. Quanto mais pessoas ele levar para o lado dele, para ele é melhor. Ele quer tirar todos da presença de Deus. E aí vem o sofrimento da família, por isso que falamos sobre as drogas. O sofrimento da família, por causa do usuário. O usuário, ele traz problema para a família família não sabe se vai voltar. Não sabe se ele vai voltar ou se vai ter uma notícia que foi preso, que foi morto. A família sofre muito isso.
a estrutura da família começa a ser mexida, alterada. Porque aqui está falando, é na Bíblia, e eu acredito na Bíblia, que o inimigo, ele é o autor principal de toda essa situação que tem nos afligido. Não só eu como pastor, mas como pai, como homem de Deus, como cidadão, todos nós sofremos. Nos últimos dias, o que nós temos mais observado e visto são os pais enterrando os seus filhos. O Bruno falou que hoje alguns filhos levam seus pais para serem internados. Então a droga não tem mais classe social, a droga não tem mais aqueles que são refugiados, aqueles que são favelados, que vivem em comunidades, aquele que é bandido. Não! A droga, ela está em toda a sociedade. É o rico, é o pobre, é o poliglota, é o graduado, o mestrado, o doutorado, é o evangélico, é o católico, é o espírita. Não tem mais classe. Não tem. Está em todas as classes. Então significa que a palavra de Deus realmente está se cumprindo. Mas o que eu, amado, e você nesta noite, telespectador que está nos ouvindo, o que nós precisamos entender é que a palavra de Deus, ela se cumpre na minha e na sua vida somente de duas formas. Ou de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Ou de uma forma que vem trazer vida para mim ou vem trazer morte. Ou de uma forma que vem trazer o bem ou trazer o mal. Bênção ou maldição. Não existe meio termo. Mas quando fala aqui dessas maldições, dessa morte, desse mundo tenebroso, da tristeza, da aflição, não quer dizer que eu tenho que estar envolvido com isso. Aqui, o que o Senhor está nos relatando é que se eu não estiver em obediência a Ele, eu estou sujeito a essa situação. E o Bruno, que está aqui conosco, nesta noite, ele sabe, né? Eu sei que cada um tem uma motivação, ou teve, para entrar neste mundo. Mas é um mundo frustrado. Por isso que eu falo, é o submundo. Não é a realidade, é uma utopia. Cada um teve a sua motivação, cada um teve os seus motivos, cada um tem as suas explicações, cada um tem as suas justificativas. Mas eu não posso de maneira nenhuma concordar com essas situações. Eu costumo falar que eu sou filho de pais separados. Meus pais se separaram, eu tinha 11 anos de idade. Hoje eu tenho 51 e nunca coloquei um cigarro comum na minha boca. Então, essa maldição é para todos que desobedecerem o Senhor. A Bíblia fala que nenhuma maldição sem causa se cumpre. Então não tem esse negócio de falar, filho de peixe, peixinho é. Não existe isso. Não existe isso. Eu posso relatar 2 casos aqui em cima dessa situação. Por que essa ira desse inimigo, do diabo, está sobre nós e nós achamos que estamos bem? Muitos têm falado aí, né, dos espertos, né? E eu até já vi algumas postagens no Facebook sobre isso. O mundo é dos espertos, mas os céus é só dos salvos, é só dos escolhidos. Então nós precisamos entender essa situação. A Bíblia fala de um profeta, homem de Deus, Samuel, que os seus 2 filhos, que eram juízes de Israel, se corromperam. E ele nunca deu mau testemunho para os seus filhos. Mas a Bíblia também fala que existiu o sacerdote Eli, que os filhos dele se prostituíam no templo. E ele era conivente com a situação. Então nós não podemos de maneira nenhuma colocar regra. A pessoa vai para esse mundo, tem suas fraquezas, mas há esperança. Muitas vezes é pela falta de amor da sua família. Muitas vezes é porque ele não encontra um local seguro na sua família. É as brigas, as discussões dos pais
que traz uma insegurança para os seus filhos. Às vezes os filhos vê seus pais falando ou fazendo coisas que não traz segurança para eles. E eles se enveredam nesse mundo de utopia, esse submundo que muitas vezes leva a pessoa à morte ou à cadeia. Mas o Senhor está nos falando nessa noite, queridos. Eu quero encerrar esta palavra nesta hora. Pouco tempo nos resta neste mundo. E muitas vezes nós estamos valorizando esse mundo muito mais do que a vida eterna. Valorize mais as pessoas do que as coisas. Muitos estão valorizando as coisas, o seu poder aquisitivo, o seu poder de alcançar, de ter a ostentação, e não estão valorizando vidas. E eu tenho uma resposta para nós nesta noite. A Bíblia fala em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. E João 8,36 fala: se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então só existe uma chamada, só existe uma porta, só existe um caminho: Jesus, para nos libertar desse submundo. Esse é o caminho, essa é a resposta. E eu quero, nesta noite, deixar esse convite para você. Faça uma reflexão naquilo que tem acontecido na sua casa, no seu lar, na sua família e até mesmo com você, meus amados. Porque não existe mais classe dominadora, não existe mais classe exclusiva, específica, não. Todos nós. A igreja está sujeita a isso. O povo de Deus está sujeito a isso. Se não houver obediência à palavra de Deus. E finalizando, Isaías 1,19 fala: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então o inimigo só vai ter poder sobre minha vida se eu não estiver em obediência ao Senhor. Que Deus nos abençoe esta noite e que no decorrer desta semana você receba uma bênção do Senhor, um milagre. Eu desejo, eu profiro nesta hora, eu profetizo em sua vida que um milagre estará acontecendo na sua vida ainda esta semana. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Barak Service, deixa a limpeza por nossa conta. Se você está precisando contratar diarista ou está precisando de limpeza comercial, residencial, industrial ou limpeza de caixa d'água, limpeza de calha, limpeza pós-obra, limpeza de fachada e todo, ou se está precisando terceirizar mão de obra, ligue agora mesmo para Barak Service e deixa a limpeza por nossa conta. Barak Service 3261-1523, 3361-0618 ou 99699-3274. Barak Service.